Olá, muito obrigado pela sua audiência. Nosso programa hoje traz como entrevistado o Dr. José Lacerda, secretário de Estado de Meio Ambiente. Nossa equipe foi às ruas, ouviu a você, telespectador, nas ruas de Cuiabá, no interior do estado, sobre as dúvidas que a população tem com relação à secretaria, à atuação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Nós também temos o nosso quadro Opinião com o cientista político João Edson, que tece os seus comentários e a sua opinião sobre a questão do meio ambiente no estado de Mato Grosso. E por final, o quadro sempre muito bem-vindo do nosso querido Gabriel Novis Neves, falando sobre a Catedral Metropolitana de Cuiabá. Eu vi a catedral nos bons tempos, no apogeu. Depois eu vi a decadência do prédio da catedral. Não saia daí, nós vamos a um breve intervalo e retornamos com essa importante entrevista de interesse coletivo. Escolha morar no Condomínio Passem ou Condomínio Vivere e ganhe uma viagem para Punta del Este, mais desconto de R$10.000. Aproveite essa oportunidade, compre sua casa e ganhe suas férias. Construtora Fatex. Como já anunciado no bloco anterior, nosso convidado de hoje é o secretário de Estado de Meio Ambiente, José Lacerda. José Lacerda, que foi deputado estadual por 2 mandatos, vice-prefeito de Cáceres, vereador pelo município de Cáceres, também foi secretário de Ação Política do Estado de Mato Grosso, também secretário-chefe da Casa Civil e hoje secretário de Estado de Meio Ambiente. É um prazer recebê-lo, José Lacerda. Éder, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade, pedir a Deus que continue lhe iluminando para você desenvolver suas atividades com profissionalismo, como sempre você fez por onde passou. Então, obrigado por essa oportunidade. Eu é que agradeço. Vou chamá-lo durante a nossa entrevista, secretário, de Lacerda. Somos colegas de staff de governo, acho que não há nenhuma formalidade, né, no nosso tratamento. Não. Nós temos um breve release sobre quem é José Lacerda. José Lacerda Filho, da região de Cáceres, Mato Grosso. Formou-se em Direito na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Foi vice-prefeito de Cáceres e deputado estadual por 2 mandatos. Já ocupou o cargo de secretário-chefe da Casa Civil no governo de Carlos Bezerra. Presidiu a ACISA, Associação Cultural da Integração Sul-Americana, sendo homenageado pelo governo da Bolívia pelo trabalho realizado. Presidiu na Assembleia Legislativa, a Câmara Setorial, foi procurador-geral e consultor jurídico. Desde 2012, é secretário do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. Filiado ao PMDB, é um dos principais aliados do governador Silval Barbosa e tem como desafio dar maior dinamismo às ações da SEMA. José Lacerda é o entrevistado de hoje do programa Éder Moraes, Fatos e Versões. A SEMA sempre teve uma característica muito forte por ter sido alvo de várias operações investigativas que resultaram em algumas prisões, tanto de servidores como de próprios secretários de Estado que por lá passaram. E agora, neste momento, nós percebemos, não sei se uma calmaria, mas parece que deu uma arrefecida um pouco mais nessa questão. Isso se deve a uma implementação de uma gestão nova ou algumas medidas mais profiláticas foram tomadas, secretário? Éder, a SEMA é uma secretaria extremamente complexa, né? É uma secretaria que trabalha com licenciamento e com a parte ambiental. O meio ambiente é um bem público de interesse coletivo. O mundo todo está de olhos voltados para o meio ambiente, especialmente em Mato Grosso, que é um estado que cresce gradativamente, onde tem um crescimento que nós vamos para mais de 40 milhões de toneladas da produção do estado. E isso, claro, que tem um impacto representativo. Agora, a secretaria, ela é uma secretaria que nós estamos tentando fazer lá um novo ordenamento, inclusive na parte jurídica, nós estamos com uma reestruturação pronta,
para ser encaminhada para a Assembleia. O governador já assinou essa reestruturação, né, para ver se a gente consegue fazer a adequação de um modelo de gestão. Porque a SEMA, ela tem, além da atividade fim, nós precisamos definir que seja uma secretaria não só para definir licenciamentos, mas sim a definição das políticas públicas sobre o meio ambiente, recursos hídricos, resíduos sólidos, né, a nossa biodiversidade. Então, ela, sem dúvida, é uma secretaria que tem bastante importância para o estado do Mato Grosso. Ainda tem uma demanda reprimida de licenciamento. Nós queremos resolver esse problema. Mas ela é uma secretaria que teve uma dificuldade nesses períodos anteriores, né? Não por culpa do gestor, mas pela própria circunstância do Estado. Você que foi secretário de Fazenda, conhece bem que Mato Grosso cresce em passos largos, mas sabe que a Lei Candir tira a receita do Estado. Então, nós temos um Estado rico, como Estado, num conjunto econômico, e um Estado que tem muita dificuldade, porque o que produz é exportação, 70% é exportação. Por mais que tenha o efeito indireto na cadeia, mas prejudica muito, né? Mas este ano o Mato Grosso deve perder mais de 2 bilhões de receita, com a Lei Candir. E isso o governo federal não devolve para o nosso Estado. Então isso acaba impactando todas as secretarias. Secretário José Lacerda, a nossa equipe foi às ruas ouvir a população, ouvir alguns formadores de opinião e tentar responder ou tentar buscar o que a população tem de dúvidas quanto à atuação da SEMA. Para isso, nós vamos ao primeiro entrevistado. O senhor sabe o que faz a Secretaria do Meio Ambiente? A Secretaria do Meio Ambiente tem por obrigação a fiscalização do meio ambiente e também do Código de Postura da cidade, onde não permite que ela era responsável pela permanência de placas, outdoor, presença de vendedores ambulantes fixos, tá entendendo? Então essa é a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. Não, porque a gente tem pouca informação sobre esse assunto. Acho que fiscaliza ações do meio ambiente. Olha, a Secretaria de Meio Ambiente, os fiscais fiscalizam nós, camelô, né, vendedores ambulantes, a fauna e a flora. A população, a gente percebe claramente, tem uma certa dúvida na atuação, especialmente na questão municipal e na amplitude maior que seria no estado de Mato Grosso, que na verdade é o que você responde. Como você pode tirar a dúvida desses que aí participaram dessa enquete? Bom, a Secretaria do Meio Ambiente, na realidade, ela tem a obrigação de cuidar da questão ambiental de todo o estado, tanto da fauna, da flora, dos licenciamentos das atividades econômicas, dos licenciamentos de obras públicas, seja no município, no estado, algumas obras públicas delegadas pela União, pelo IBAMA. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, ela cuida de tudo que implica sobre a vida, né? Então, todo ser vivo compõe a questão ambiental. Então, o meio ambiente é extremamente importante e é um bem público de interesse coletivo. Essa é a grande relevância da questão ambiental. Secretário, um assunto que está sendo muito discutido nesse momento é a questão da privatização, entre aspas, aí, da BR-163, ou seja, a construtora Odebrecht venceu esse processo licitatório, haverá pedágios em vários pontos da rodovia, no cerca aí de quase 900 quilômetros, adentrando o estado de Mato Grosso, e, obviamente, a sua duplicação. Isto impõe-se um investimento superior a 5 bilhões de reais. Pergunta relativa ao meio ambiente e uma dúvida que nós temos. O licenciamento desta obra, todos os estudos de impacto ambiental vai ficar a cargo da SEMA, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ou a critério do governo federal? Houve uma delegação do IBAMA para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Então, os técnicos do governo federal e os técnicos da empresa que vai fazer a implementação desses programas estão levantando toda a documentação necessária para se fazer o licenciamento. É uma obra importante para Mato Grosso, que vai salvar muitas vidas aqui no estado,
mas toda a parte ambiental tem que ser licenciada e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente é quem vai acompanhar esse procedimento. Na sua visão, isso dá mais celeridade ao processo ou vai empacar mais o processo? Não, eu acredito que dá celeridade. Apesar de que o IBAMA também tem trabalhado com bastante competência os licenciamentos que o IBAMA tem feito. Então não existe essa competência, essa disputa entre o IBAMA e a SEMA. Nós temos um trabalho integrado aqui com o Dr. Marcos Lima, a SEMA, com o superintendente do IBAMA. Nós temos feito um trabalho integrado na fiscalização, nas aplicações de multa, de todos os procedimentos de natureza ambiental. Tem trabalhado de forma comutada, de forma unida, em sinergia, tanto o IBAMA como a SEMA? Bastante integração dos dois órgãos, inclusive com Brasília, com o presidente Volney, tem uma integração muito boa com a nossa secretaria. O Estado deu uma aproximada boa com o IBAMA. É muito importante essa integração, porque tanto o IBAMA como a SEMA tratam de políticas públicas do meio ambiente, inclusive de licenciamentos ambientais. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta da população. Eu queria saber como que está sendo feita a fiscalização no garimpo. Bom, o Coronel Farias, que é o nosso superintendente de fiscalização, tem com os fiscais da Secretaria Estadual do Meio Ambiente acompanhado a questão do garimpo ilegal. Então tem uma fiscalização que está sendo feita, inclusive estamos programados várias operações e nós vamos, sem dúvida nenhuma, aquele garimpo que for ilegal serão fiscalizados e embargados. Agora, o garimpo legal, nós temos um departamento de mineração dentro da Secretaria, que é quem licencia as atividades econômicas legais. Os garimpos hoje em funcionamento no Estado, em todas as regiões, todos eles estão licenciados, aqueles maiores que operam no Estado hoje? A grande maioria tem licenciamento. Agora, tem muitos garimpos que ainda não estão licenciados e esses estão sendo embargados e fiscalizados pela nossa equipe. Ok. Nós temos mais uma pergunta da população com relação ao atendimento, secretário José Lacerda. Todo mundo reclama do mau atendimento da SEMA. O que o senhor faria no momento para mudar isso aí? Nós estamos fazendo, Éder, a reestruturação da Secretaria. Nós montamos um programa de reestruturação e estamos informatizando a Secretaria. Nós estamos transformando ela na SEMA virtual. Tudo lá na SEMA vai ser digitalizado. Isso tira aquele contato de pessoas. Você vai tratar com um programa, né? A parte florestal, por exemplo, já está toda digitalizada, já toda digital. Então, hoje, qualquer pessoa que quiser fazer um licenciamento de CAR ou de licença ambiental ou de manejo, ele já pode fazer de forma digital. Então, a maneira que nós estamos tendo, ampliando a fiscalização, isso vai melhorar a comunicação no atendimento ao usuário da Secretaria. O atendente, ou seja, a ponta inicial de todo o processo de liberação de licenças, enfim, da legalidade do ponto de vista ambiental, obviamente faz parte de todo um contexto do bem atender a população. Eu te faço uma pergunta. Quando o senhor assumiu a Secretaria de Meio Ambiente, obviamente deveria haver ali um estoque de processos que estavam sob análise, alguns deles nem sequer haviam sido dado start inicial dos procedimentos legais. Como o senhor pegou essa quantidade de processos e como está hoje o estoque de pendências ou de respostas que a SEMA precisa dar ao seu contribuinte, ao seu cliente? Nós temos um passivo ainda para ser resolvido. Mas com a digitalização da Secretaria, passando ela de forma virtual, isso vai resolver esse problema num prazo bem curto. O governador Sival Barbosa autorizou a contratação de servidores de carreira. Já contratamos, organizamos a nossa TI, a área de tecnologia. Hoje nós temos vários servidores de carreira que coordenam esse trabalho da TI, inclusive esse programa da digitalização da Secretaria hoje está sendo feito pelos funcionários de carreira. A SEMA tem, Éder, uma equipe muito boa de servidores, de funcionários.
São profissionais competentes e que estão todos eles hoje muito estimulados para melhorar a qualidade de prestação de serviço para a sociedade. De fato, nós temos ainda algumas pendências e vamos resolver gradativamente com a possibilidade que nós temos, inclusive de recursos financeiros, que nós estamos hoje ajustando toda a nossa estrutura. Levamos lá para dentro a auditoria, ouvidoria, corregedoria e a DEMA, a Polícia Ambiental, também está hoje funcionando dentro da Secretaria. Melhorou Então, o tempo de resposta com relação às demandas que tinha-se de Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Delegacia do Meio Ambiente? nós estamos respondendo com a maior brevidade possível, tá? Ainda estamos respondendo com a maior brevidade possível. É muito importante o relacionamento com todos os setores do Estado, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público Estadual e Federal, e nós queremos dar toda a celeridade de atendimento a todas as requisições que são feitas para a nossa Secretaria. Claro que há alguns casos que têm uma demora maior porque implica em alguns levantamentos para serem feitos, que são fora da Secretaria, como um auto de constatação, alguns laudos que precisam ser feitos, mas isso sempre a gente pede a prorrogação de prazo para poder fazer esse atendimento, respeitando, com certeza, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Perfeito. Vamos a mais uma enquete que fizemos aí pelas ruas do município de Cuiabá e pelo interior do estado de Mato Grosso. Secretário, agora com essas obras da Copa, estão tirando muitas árvores. Para onde vão essas árvores? Vão ser recolocadas de novo? Lacerda, realmente é uma pergunta interessante. Eu, enquanto secretário extraordinário da Copa do Mundo, nós fomos responsáveis aí por vários projetos básicos e executivos e todas as obras praticamente que estão em andamento, algumas já concluídas e outras em finalização. E eu me lembro bem que ali na região do aeroporto tem uma árvore ali, eu não sei se ela é cinquentenária ou centenária, mas que houve todo um apelo, né, do meio ambiente para que não se retirasse. Nós mudamos o trajeto, o projeto do VLT para se preservar aquela árvore ali. Agora, com relação às árvores que foram retiradas do trecho da Avenida do CPA, que serão retiradas do trecho ali do Cochipó, existe uma destinação ou será feita uma compensação? Não, isso será feito uma compensação. Muitas delas estão sendo feita uma compensação e a própria Prefeitura tem um programa municipal de fazer o plantio de árvores para fazer essa compensação. Ok. Vamos a mais uma enquete nas ruas da capital mato-grossense. Quando alguém do Estado vai se preocupar em melhorar o Rio Cuiabá? Está sendo feito um trabalho no Rio Cuiabá, inclusive coordenado pelo próprio Ministério Público, pela doutora Ana Luísa Peterlini, e nós estamos estudando também uma forma de melhorar o atendimento ao combate à pesca predatória e a recomposição das áreas degradadas das margens dos rios. Nós estamos notificando todos os proprietários rurais para que façam essa recomposição. Então, inclusive, nós faço aproveitar aqui a oportunidade para fazer aqui um pedido aos proprietários rurais de Mato Grosso. Venham para a nossa base da legalização, para fazer o cadastro ambiental rural e fazer o licenciamento de cada propriedade. É muito importante para o nosso Estado. No programa Copa Verde, inclusive, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, a Secopa, o governo do Estado, nós demos início a um plantio à época de 5.000 mudas de árvores, conscientizando a população ribeirinha para esse replantio, né, para esse repovoamento, vamos chamar assim, das margens dos rios. Esse programa continua? Continua, é uma parceria do governo do Estado, através da SEMA, da Secopa e também com o Ministério Público, que está coordenando esse trabalho. Isso, outros órgãos como a Federação das Indústrias, enfim. Existe a participação de várias entidades. Então, o que é muito importante, que o conceito do meio ambiente de hoje está melhorando gradativamente. Então, a educação ambiental tem melhorado e nós vamos aprofundar, inclusive,
maiores investimentos na área da educação ambiental em parceria com as universidades, que a partir desse próximo ano nós já estamos discutindo, inclusive com reuniões, com todo o setor produtivo do Estado, para que todo mundo se incorpore à questão da defesa do meio ambiente. Porque o meio ambiente, eu repito mais uma vez, Éder, é um bem público de interesse coletivo. Então, interessa a todo cidadão. É importante que ele participe e dê a sua cota à parte e não só cobre. Perfeito. Vamos a mais uma enquete, por favor. A lavoura e a soja traz muita contaminação, mas o que vocês estão fazendo para combater isso? Secretário, como o senhor já colocou, Mato Grosso cresce a passos largos, num descompasso em relação ao Brasil para melhor, ou seja, nosso PIB praticamente é o dobro ano a ano daquilo que o Brasil se constrói de riqueza proporcionalmente, e puxados aí 70% da nossa economia pelo agronegócio. O senhor colocou muito bem, e ainda tem a expansão desse agronegócio chegando, a melhoria das vias de escoação com a duplicação da 163, com a chegada da ferrovia, ou seja, Mato Grosso vai estar... o MT integrado. O MT integrado, interligando todos os municípios. Isso, com certeza, além de uma maior necessidade de produtos químicos na lavoura, também haverá uma emissão maior de poluentes pelas estradas e pelas ferrovias, vamos dizer assim, no transporte dessa produção. A SEMA tem um instrumento efetivo de controle disso? Nós temos, por exemplo, todas as embalagens de produtos químicos estão sendo que ser recolhidas. Nós já temos em Mato Grosso um recolhimento representativo, então isso é muito importante. E o que é importante é a gente ter como metas, toda atividade econômica, ela acaba tendo um impacto ambiental. Não tem nenhuma atividade que não gere um impacto, né? O ser humano, qualquer atividade que ele faz tem também o impacto. Agora, o que nós temos? De 2004 a 2012, a nossa produção, que era de soja em 2004, 6 milhões de toneladas, em 2012 ela foi para 24 milhões de toneladas. E nesse período nós tivemos uma redução no desmatamento em 93%. Este ano teve um pequeno aumento no desmatamento, porque de 2004 até hoje nós tivemos uma redução representativa. Então, como o número já estava bem baixo, então qualquer aumento, e esse aumento no desmatamento, nós estamos autuando todas as pessoas que cometeram esse crime ambiental, o desmatamento ilegal, porque o desmatamento é permitido por lei, mas o ilegal nós vamos punir o desmatamento ilegal. Nós estamos tomando essa providência. Então, já existem, inclusive, regulamentos de controle de quais produtos químicos podem ser utilizados. Então, de fato, toda atividade gera uma interferência ambiental, mas a ciência existe para isso, para que os nossos técnicos administrem essa questão. Porque, Éder, nós temos uma grande missão com a humanidade. 2050, a população mundial vai para 10 bilhões de consumidores. Daqui nesses próximos 40 anos, nós temos que produzir 70% a mais de alimentos no mundo, para alimentar a população mundial. Só na América Latina e no Caribe, são 211 milhões de pessoas que passam fome. No mundo, são 900 milhões de pessoas que não comem o suficiente por dia para dizer que tem uma alimentação regular. Então, este é o grande desafio da sociedade, da humanidade, neste século, como conciliar o crescimento da população com o meio ambiente e com a produção de alimentos. Você é oriundo da região de Cáceres, da região fronteiriça do estado de Mato Grosso com a Bolívia, é um defensor intransigente de algumas questões relacionadas à fronteira, eu acompanho os seus artigos, né? E aproveitando esse gancho, ZPE de Cáceres, hidrovia, escoamento da produção via Porto de Cáceres e geração de produtos desonerados na ZPE e que sejam também transportados via hidrovia saindo ali de Cáceres. Qual a opinião de José Lacerda sobre isso? Bom, a ZPE é um sonho antigo da cidade, da população de Cáceres. Nós tivemos vários problemas, só que eu acompanho a ZPE já são 24 anos, né? Tivemos alguns problemas, hoje, graças a Deus,
a legislação federal está aprovada e nós estamos com a nossa ZPE em fase de implementação. Já foi aprovado o IARIMA, já está sendo aprovado o licenciamento pelo alfandegamento e agora está na fase final do projeto executivo para começar a construção efetiva da zona de processamento de exportação. É um instrumento jurídico para a política pública de política internacional. Então, a ZPE vai ser um instrumento de desenvolvimento para a região menos desenvolvida. A fronteira é uma região que sofre uma discriminação sempre, porque hoje, infelizmente, os países sul-latinos têm a fronteira como área de risco e não como área de integração. Então, nós precisamos mudar esse conceito para saber que a fronteira é área de integração econômica, social e cultural e não área de risco. Só dessa forma que nós vamos melhorar o PIB, o IDH dos municípios da fronteira. Então, existe uma variação muito grande na posição do PIB e também no IDH na área da fronteira. O Rio Paraguai, naquele trecho ali onde se pretende colocar um porto, né, para receber essa produção. Santo Antônio das Lendas. Também. Tem calagem suficiente para o transporte, para a trafegabilidade dessas embarcações? Éder, o que é importante a gente salientar que o modelo de navegação que se busca implementar pela hidrovia Paraguai-Paraná é um modelo inteligente, diferente do que fizeram na Europa, por exemplo. Tá? Aqui nós estamos adequando o barco ao rio e não o rio ao barco. Então, se o calado do rio vai comportar uma chata para transportar 1.500 toneladas, cada chata, um comboio de 6.000 toneladas, vai estar adequado a essa capacidade técnica, para não ter nenhuma interferência no leito do rio. Então, a hidrovia que se pretende na Paraguai-Paraná é uma hidrovia inteligente. É uma navegação pronta, de Cáceres a Nueva Palmira são 3.442 quilômetros aproximadamente, uma navegação que já existe, desde 1500 para cá já existe essa navegação, sem causar nenhum impacto negativo à hidrovia Paraguai-Paraná. Então, ela é uma hidrovia importante, vai desenvolver uma região que precisa melhorar a sua condição econômica e vai reduzir os acidentes nas estradas e vai reduzir também o consumo de diesel nas estradas, que acabam poluindo muito mais do que a navegação. Pedindo a você que fique conosco, ouvindo, assistindo essa importante entrevista, com riqueza de detalhes, de conhecimento, ajudando você a formar a sua opinião sobre a visão crítica dos fatos. E deixando um forte abraço aos ex-secretários de Meio Ambiente, Coronel Maia, a Moacir Pires e também ao Daldegan, nós vamos a um breve intervalo comercial. A felicidade pede. Viva perto de tudo que te faz bem. Viva no condomínio Passem. Sobrados individualizados de alto padrão com 3 suítes, sendo 2 sacadas. Ampla área de lazer com churrasqueira, piscina e minicampo. Faz bem morar perto do verde. Faz bem morar a 5 minutos do centro. Visite o decorado e descubra este lugar. Condomínio Passem, um empreendimento Fatex Construtora. Vendas 3315-3444. De volta dos nossos intervalos e também cumprimentando o meu grande amigo, ex-secretário de Meio Ambiente também, Vicente Falcão. Secretário José Lacerda, nós vamos à opinião do cientista político, teólogo, sociólogo João Edson sobre a questão do meio ambiente. Na sequência, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a opinião de João Edson. Éder, o estado de Mato Grosso tem 2 problemas muito sérios e envolve toda a riqueza e a produção do estado. Nós somos um estado agrícola, essencialmente agrícola. E o problema fundiário de Mato Grosso, o problema ambiental em Mato Grosso é muito sério.
Porque se nós pegarmos a história do Estado, nós vamos verificar que Mato Grosso foi povoado com a motivação do governo federal. Foram programas, desde a Marcha para o Oeste, para povoar principalmente a questão da fronteira, para uma relação de segurança, e nos rincões mais distantes possíveis. E o que ocorreu com o passar dos anos? Hoje nós temos uma série de problemas. Além do constante problema fundiário, que não é tratado com o devido zelo e o devido cuidado, principalmente pelo governo federal, nós temos as questões ambientais. E essas duas questões, elas se cruzam em dado momento. O que vem ocorrendo, principalmente próximo às reservas indígenas, é muito sério. Nós estamos falando de pessoas que nasceram e hoje já têm 40 e poucos anos e agora estão em vista de perder suas terras. Eles não foram lá por acaso, eles foram lá por uma motivação do governo federal que não está sendo responsável para hoje dar uma solução plausível para ambos os lados. A questão não é se o índio está com a razão ou se está sem a razão. A questão é a equação do Estado que precisa fechar. E não fecha por falta de uma política fundiária, uma política ambiental, em combinação com a política agrária. Tratada com responsabilidade e não tratada apenas no âmbito das ONGs ou dos interesses individuais. O governo federal está devendo e muito, principalmente a Mato Grosso. Secretário, a opinião do cientista político João Edson, o senhor concorda ou discorda? Não, eu concordo com o João Edson, eu acho que ele está certo. Eu quero até colocar uma questão que eu acho interessante. Nós temos, na Amazônia Legal, um tratamento desigual. Não existe a isonomia de tratamento dos estados. O Pacto Federativo tem que ser efetivamente cumprido, o Pacto Federativo. Né? Em relação ao meio ambiente, nós temos uma política histórica que nós não podemos perder a história do Brasil. Qual que era a campanha que se tinha do Ministério da Saúde no Brasil, aqui, especialmente na nossa região amazônica? Que eram para as pessoas desmatarem as margens dos rios por causa do combate à malária e à febre amarela. Isso é um momento histórico lá atrás. Né? O Estatuto da Terra, quando começou o processo de regularização fundiária, só era possível fazer a regularização das terras, o cidadão receber o seu título de terra, se ele desmatasse pelo menos 50% da propriedade, senão ele não tinha direito à terra, porque ele não estava desenvolvendo o fim social da terra, que inclusive hoje é previsto pelo próprio Código Civil e pela Constituição da República, o fim social da propriedade. Então, o processo ambiental hoje melhorou muito do que era no passado. Está melhorando. Então, não é possível passar a limpo o Brasil de uma hora para outra com a questão ambiental. Eu vou lhe dar um exemplo quanto o Mato Grosso contribui com a questão ambiental no Brasil, especialmente com a questão da floresta. Nós temos hoje 60% do nosso território intacto com áreas de floresta, seja de campo, cerrado ou pantanal. E nós contribuímos com 60%. Né? Nós contribuímos em relação à reserva legal com 300% a mais do que os outros estados da federação que estão fora da Amazônia Legal. A reserva legal na floresta amazônica é 80% e a reserva legal em São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer outro estado, é 20%. Então, Mato Grosso, de fato, contribui. A questão da Constituição de 1891, ela previa que as terras dentro do limite territorial de cada estado pertenciam ao estado. Nós temos na Amazônia Legal o decreto 1164 de 1971, que sequestrou 100 quilômetros das margens de cada rodovia e passou esse patrimônio para a União Federal sem indenizar os estados da Amazônia Legal. Isso atinge 62 milhões de hectares na Amazônia. E tem mais a questão da faixa de fronteira, que era no começo do Império de 10 léguas, ou seja, 66 quilômetros, passou depois para 100 quilômetros e hoje 150 quilômetros. Né? Todos os títulos de terras que foram feitos pelo Estado do Mato Grosso na década de 50 e 60, a autarquia INCRA hoje está entrando com ação anulatória, dizendo que o Estado vendeu o que não era dono, como se fosse uma venda não domino. Então, isso criou em Mato Grosso uma insegurança jurídica, e essa insegurança jurídica é um conflito entre a União e o Estado. Então, eu concordo plenamente com a posição
que o João Edson coloca. E, especialmente na questão indígena, o governo brasileiro precisa decidir a política indígena definitiva para acabar esses conflitos que existem. Não é possível continuar esses conflitos entre índios e não índios. Todos nós somos brasileiros e não podemos viver essa insegurança jurídica. É muito ruim para os índios e é muito ruim para os não índios também. Então tinha que ter uma política definitiva para poder pôr fim nesse conflito que hoje existe, totalmente desnecessário no Brasil. E claro que há interesse de alguns setores de natureza internacional que essa insegurança ocorra no Brasil. Ok, vamos a mais uma pergunta, uma enquete, uma entrevista com o deputado estadual Wagner Ramos. Parabenizá-lo pelas ações, pelo trabalho que ele tem feito pelo estado de Mato Grosso, assim como já foi parlamentar também, né? Então tem diversas atuações no estado de Mato Grosso e é uma pessoa que a gente gosta muito, tem um carinho muito grande por ele. E quando foi anunciado José Lacerda para a Secretaria do Meio Ambiente, nós ficamos muito contentes, até porque ele já é um advogado, já trabalha nessa área já há algum tempo e tem um conhecimento profundo de leis, principalmente nesta área do meio ambiente. Então nós ficamos muito contentes e nós queremos parabenizá-lo pelas ações, pelos trabalhos na secretaria. E uma pessoa muito tranquila, né? Uma pessoa calma, simpática, então quer dizer, a gente tem mais é que elogiá-lo pelo trabalho que ele tem feito. Mas eu quero deixar uma pergunta para o secretário José Lacerda, como ele está trabalhando para ver as ações da SEMA, para desburocratizar o sistema no estado de Mato Grosso. Existem muitas preocupações em relação a isso, emissão de CAR com mais facilidade, com mais agilidade, para que o produtor, o cidadão mato-grossense possa ter um pouquinho mais de tranquilidade com relação a essas ações do meio ambiente. Então eu quero fazer essa pergunta para ele, de que forma ele está trabalhando para resolver essa questão. Antes da resposta do secretário Lacerda, dizer que realmente o deputado Wagner Ramos tem toda a razão. Acho que a sua escolha para ser o secretário de Meio Ambiente foi muito bem acertada pelo governador Silval Barbosa. Eu acho que a diminuição desses atritos, as fricções que se haviam no passado, se deve muito ao seu relacionamento, né, com o Poder Legislativo, com a Assembleia Legislativa e também o conhecimento que você detém da área. Mas, em resposta ao deputado Wagner Ramos. Éder, eu quero aqui agradecer ao deputado Wagner Ramos pelas considerações e lhe dizer, deputado, que eu lhe admiro muito também e conte comigo sempre. Muito obrigado pelo apoio que você e todos os deputados têm dado na nossa nova missão como secretário do Meio Ambiente. É uma pasta complexa, difícil. Eu estou tentando implementar com profissionalismo, com responsabilidade, respeitando a questão ambiental, respeitando a questão pública, porque o governador Silval Barbosa me deu uma missão bem difícil, mas pelo apoio, pela confiança que o governador me depositou, eu estou me esforçando o máximo possível para fazer esse trabalho com competência. E quero continuar tendo a sua consideração, deputado, e de todos os deputados da Assembleia Legislativa. Vamos à participação também da deputada estadual Luciane Bezerra. Deixar aqui um abraço ao deputado Zé Lacerda, um grande amigo nosso aqui da casa. Eu tive a oportunidade de, quando eu iniciei aqui na casa, foi um dos que me ajudou a entender como era a sistemática da Assembleia. Então tenho um carinho muito especial por ele. Admiro muito a pessoa que ele é, pelo potencial que ele tem de convencimento, de uma boa conversa, de a inteligência do Zé. Então, Zé, deixar um abraço a você, dizer que você está fazendo a diferença na SEMA, mas eu, como venho do setor produtivo, ainda quero um pouco mais. Então eu deixo uma pergunta a você aqui. Quais os teus planos para a SEMA em 2014, principalmente na questão dos comissionados e na desburocratização do sistema da SEMA? Um grande abraço a todos. A deputada Luciane Bezerra, que representa o Nortão, e ela deve ter com certeza muitas demandas daquela região, reprimidas talvez, à espera, né, de alguma solução ali por parte da SEMA, e eu acho que muita questão aí também com relação ao manejo, mas fique à vontade para responder à deputada. Deputada Luciane, muito obrigado pela sua consideração, pelo seu apoio. Eu estou sempre à sua disposição, lhe admiro muito o seu trabalho e quero continuar
recebendo a sua confiança. Tá? Então eu quero lhe responder, e ao deputado Wagner também, que nós estamos tendo que trocar o pneu com o carro andando. Nós temos uma demanda reprimida, está protocolada na Assembleia a reestruturação da SEMA. Quero pedir apoio a todos os deputados para, o mais rápido possível, aprovar essa reestruturação da nossa secretaria. Nós criamos nessa reestruturação um núcleo de normas de atendimento ao público para melhorar esse atendimento, porque existe a reclamação, né? Então, a demanda da sociedade tem razão de ter ainda essa demanda reprimida. Nós compreendemos que tem razão o setor produtivo, mas por determinação do governador nós estamos reestruturando. No núcleo de normas, nós estamos pegando toda a legislação que tem sobre o meio ambiente em Mato Grosso, estamos fazendo uma concentração delas e nós estamos encaminhando à Assembleia, inclusive ainda neste período, a regulamentação do nosso código. A Procuradoria-Geral do Estado já demitiu o parecer e agora eu tenho mais algumas discussões para fazer e quero mandar ainda neste período para fazer uma norma que dê segurança para quem está usando os serviços da Secretaria, para o técnico que vai analisar, vai dar um parecer num projeto de licenciamento, e também para não ter uma dúvida, porque nós temos alguns tipos de licenciamento, Éder, que tem 10 normas diferentes. Isso cria uma insegurança jurídica muito grande para quem vai apresentar um projeto para a Secretaria e também para um técnico da Secretaria que vai fazer uma análise. Porque ele faz análise de uma forma, o técnico externo que protocola o pedido faz de outra, e depois vem o Ministério Público também faz de outra forma. Então, essa falta de segurança jurídica cria essa situação que às vezes acaba não sendo conveniente para ninguém. Nós temos na Secretaria de Meio Ambiente o maior prazer de receber dentro da Secretaria o Ministério Público, temos montado algumas parcerias com o Tribunal de Justiça, que tem sido um bom parceiro também. Então, nós temos uma parceria com toda a sociedade. Estamos, inclusive, agora no combate ao desmatamento ilegal. Nós estamos montando parceria com todo o setor produtivo para que ele nos ajude também nisso. Então, deputada Luciana e deputado Wagner, nós queremos o ano que vem ter uma prestação de serviço de melhor qualidade para a sociedade, acabando esse passivo que hoje tem incomodado muito a sociedade mato-grossense. Mas nós, com toda a certeza, nós estamos conseguindo avançar e vamos conseguir resolver esse problema. Vamos a mais uma participação, agora do deputado estadual Emanuel Pinheiro. Quero deixar aqui, inicialmente, o meu respeito, o meu reconhecimento pelo advogado e pelo homem público José Lacerda, que ao longo da sua vida, quer como advogado e principalmente como deputado estadual e como militante político partidário, sempre prezou pela dignidade, pela ética, pela boa técnica e pelo excelente trabalho conceitual. Então, o Zé Lacerda tem o meu testemunho, que fui seu colega deputado estadual, e nessa convivência na vida pública de ser um dos bons quadros, um dos bons valores da vida pública mato-grossense. Mesmo José Lacerda sendo pertencente aos quadros do glorioso PMDB, tem uma aceitação pluripartidarista, vamos dizer assim, dentro da Assembleia Legislativa. Agora, o apoio também do deputado estadual Emanuel Pinheiro, que é do PR. Bom, deputado Emanuel Pinheiro, fomos deputados juntos. Respeito muito você, que é um advogado, constitucionalista, professor universitário e um bom parlamentar. Muito obrigado pelo apoio, deputado Emanuel Pinheiro. E eu continuo sempre lhe admirando e à disposição. Eu pretendo continuar um trabalho com bastante profissionalismo. Esta é a minha obrigação. Eu devo a obrigação a toda a sociedade de Mato Grosso. Preciso cumprir com profissionalismo e competência as atividades que estou desenvolvendo. Então, eu quero que Deus continue me iluminando para conseguir tocar esse trabalho da melhor forma possível e com a maior responsabilidade que a função pública me impõe.
Vamos a mais uma pergunta, agora do deputado estadual J. Hermínio Barreto, da região sul do estado de Mato Grosso. Você está recebendo um dos ilustres políticos do nosso estado, tem uma carreira política muito bonita na cidade de Cáceres e em todo o estado de Mato Grosso. Particularmente sou amigo dele, tive a honra de ter sido deputado com o Dr. José Lacerda, um grande jurídico que é um verdadeiro legislador por natureza. E quando convocado para ser secretário de Estado, em qualquer pasta, tem desempenhado com muita competência. Foi assim na chefia da Casa Civil e é nesse exato momento, na minha maneira de ver, a grande surpresa junto à SEMA, que vinha de desgastes, que vinha com muitas críticas, e hoje o doutor José Lacerda está colocando velocidade e desburocratizando a nossa Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Deixar um registro também de um grande abraço ao grande companheiro J. Hermínio Barreto, líder do governo na Assembleia Legislativa, desempenha um importante papel naquela casa, e também um aliado de primeira hora, não só da SEMA, como também colega de parlamento que foi do secretário José Lacerda, e deixa aqui o seu depoimento. Deputado Barreto, muito obrigado pela sua consideração. Vossa Excelência sabe que lhe respeito muito, fomos deputados juntos, temos um bom relacionamento e com certeza, deputado, o senhor que é líder do nosso governo, pode ter certeza que na Secretaria do Meio Ambiente eu estou promovendo com a maior responsabilidade possível a delegação que os senhores nos passaram. E se Deus quiser, nós vamos cumprir com dignidade e com respeito à sociedade. Nós vamos fazer todo o empenho e todo o esforço para resolver dessa forma. Sabemos que é uma pasta complexa, todos os ex-secretários que passaram fizeram um bom trabalho naquela secretaria, mas ela é uma secretaria muito dinâmica. À medida que o Estado cresce economicamente, aumenta a demanda da Secretaria de Meio Ambiente no licenciamento. E ela não pode ser um instrumento que permita o crime ambiental, mas também não pode ser um instrumento que atrapalhe o desenvolvimento do Estado. Então, a necessidade desta conciliação, o papel da nossa responsabilidade como gestor público é conseguir conciliar a parte ambiental, social e econômica do Estado. Então, isso é que nós estamos tentando fazer da melhor forma possível. E peço, inclusive, a toda a sociedade que tenha um pouco mais de calma. Nós acabamos de assumir a pasta lá, tem 10 meses, nós estamos fazendo uma reestruturação. Eu entendo a angústia da sociedade, que quer um resultado mais rápido, mas nós estamos ampliando a fiscalização. Peço apoio, quem tiver qualquer denúncia que possa levar para mim lá na Secretaria, que nós tomaremos todas as providências para combater os crimes ambientais. Secretário José Lacerda, nós poderíamos ter feito um programa aqui, talvez com sensacionalismo, como alguns outros programas atuam, buscando informações que talvez denigra a imagem de um ou de outro. Pelo contrário, nós mostramos hoje aqui para a sociedade mato-grossense que é possível falar de meio ambiente, é possível falar da atuação da SEMA nas áreas mais intrínsecas e mais complicadas que ela está presente, sem, contudo, denegrir ninguém. Ouvindo, sim, a sua fala sábia, de conhecimento, de serenidade, e as homenagens que aqui você recebeu comprova que realmente você está no caminho certo naquela pasta onde o senhor desempenha as suas funções. Faço votos de que o senhor consiga fazer essa consolidação de normas, o que não é fácil, porque para se mudar uma vírgula é necessário muitas das vezes Conselho de Meio Ambiente, reuniões com ministérios públicos, tanto federal como estadual, apoio de Assembleia Legislativa, quando não ter que levar o assunto, muitas das vezes, à Câmara Federal para que se discute em Brasília, quando foge aí da sua alçada. Portanto, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais e, desde já, agradecendo e muito o senhor ter vindo aqui nos nossos estúdios, participado dessa gravação, dado um tempo lá na sua agenda, que eu sei que é muito complicada, e fica um agradecimento muito forte de nossa parte pela sua presença aqui no nosso programa. Éder, eu mais uma vez quero lhe agradecer. Você sabe que eu tenho por você uma consideração. Trabalhamos juntos na Casa Civil, tá?
Tenho uma admiração pelo seu trabalho, pelo profissionalismo que você desenvolve sempre. E que Deus continue iluminando você e toda a sua família. Eu quero aqui finalizar dizendo à sociedade mato-grossense que nós queremos desenvolver um trabalho com profissionalismo em relação à proteção do meio ambiente, mas isso implica também que nós temos que cuidar do desenvolvimento econômico, social e ambiental do Estado. Nós temos que ter esta conciliação. Eu agradeço todos os parlamentares, eu tenho um bom relacionamento na Assembleia Legislativa com todos os senhores deputados. Tenho buscado aproximar o máximo possível a parte da Secretaria de Meio Ambiente com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com o setor econômico. Eu não tenho nenhuma dificuldade de tratamento, tenho tido e agradeço o apoio que tenho recebido de todas as instituições. Isso é muito importante porque o meio ambiente é um bem coletivo de interesse público. Então, o indivíduo não pode pagar pelo coletivo. Então, todos nós temos a responsabilidade. O mundo todo tem a responsabilidade com o meio ambiente. Mas é importante a gente fazer um registro que aqui, enquanto o Mato Grosso tem 60% do seu território intacto, com a cobertura florestal, a Europa tem menos de 3%. Então, como é um bem de interesse público, aquelas pessoas que têm a sua reserva legal, isso tem que receber o pagamento pela prestação de serviços ambientais, então há necessidade de ter uma normativa a nível nacional que consolide isso, e foi exatamente por isso que aqui o governador Silval Barbosa e a Assembleia Legislativa aprovou a lei do RED, que é redução dos desmatamentos, e isso vai melhorar a questão também do clima se nós tivermos o apoio para implementar definitivamente a lei do RED em Mato Grosso. Mas é uma lei que ela tem cunho estadual, mas tem reflexo internacional, porque meio ambiente é questão de política pública internacional. Nós não temos, por exemplo, Éder, como tratar do Pantanal sem discutir com o Paraguai e com a Bolívia, ou com o Mato Grosso do Sul. Ok. Muito obrigado, meu amigo José Lacerda. Muito obrigado. Escolha morar no Condomínio Passem ou Condomínio Vivere e ganhe uma viagem para Punta del Este, mais desconto de R$10.000. Aproveite essa oportunidade. Compre sua casa e ganhe suas férias. Construtora Fatex. Voltamos com o programa Éder Moraes, Fatos e Versões, agradecendo especialmente ao nosso convidado, Dr. José Lacerda, secretário de Estado de Meio Ambiente, que aqui neste programa discorreu sobre a importante atuação dessa secretaria para o desenvolvimento sustentado do Estado de Mato Grosso. Aqui você pôde ouvir, nós falamos sobre a questão do agronegócio, sobre o desenvolvimento do Estado na sua questão de logística, hidrovias, rodovias, ferrovias e como o meio ambiente está presente, ajudando a alavancar o desenvolvimento do Estado. Foi muito importante nós sabermos aqui como se tramita os processos dentro da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E também muito agradável ver a manifestação de 4 ou 5 senhores deputados estaduais manifestando integral apoio à atuação do secretário José Lacerda. Nós vamos ao quadro Coluna Cuiabana com o Dr. Gabriel Novis Neves. Éder, hoje eu vou falar sobre um dos maiores traumas vividos pelo povo cuiabano. Eu acho que não é do seu tempo, você é muito novo, mas as pessoas da década de 60, dessa geração, lembram muito bem, e os antigos, então, eles não esquecem nunca, que foi a demolição da catedral. E essa demolição da catedral até hoje rende longos e longos papos. Eu fui criado, eu nasci no Centro Histórico, quer dizer, Rua de Baixo. Eu fui criado na Praça da República, onde fica a Igreja Catedral,
O meu pai tinha o bar bem na esquina, entre a Praça da República e a Praça Lencastre, então ali era minha vida. Eu fiz primeira comunhão na catedral, eu vivia na catedral, eu fui afilhado de Dom Aquino e ajudava as missas de Dom Aquino. Eu toquei o sino no dia que acabou a guerra, Segunda Guerra Mundial, então a catedral era minha casa. E eu via a catedral nos bons tempos, no apogeu. Depois eu via a decadência do prédio da catedral. E eu me lembro que uma das últimas vezes que eu fui à catedral, os altares já estavam todos desmontados. Você não tinha mais os altares, os santos estavam recolhidos. E aquelas paredes de chão batido, aquilo estava tudo encostado com aquelas madeiras, etc. E corria o risco de um desabamento. O arcebispo era Dom Orlando. Coitado de Dom Orlando, ele substituiu um mito, que foi Dom Aquino. Então é difícil substituir mito. Mas ele, ante a iminência, e a população mesmo começou a deixar de frequentar a catedral, porque ia cair. E tem mais uma coisa, Éder, que a população não sabe. Essa catedral que foi demolida não era mais a catedral original. Porque a catedral original, ela só tinha uma torre. Aí alguém com espírito de modernização colocou outra torre, mas em cima de um prédio colonial que foi feito de quê? De terra batida, não tinha cimento, não tinha ferro, não tinha nada. Então já houve uma sobrecarga, houve um erro técnico quando construíram a segunda torre. Mas era muito bonita a catedral. E o Dom Orlando chamou uma comissão de engenheiros do mais alto nível de Cuiabá, um parecer técnico. O parecer técnico é o seguinte: naquela ocasião, hoje não, mas naquela ocasião, não existia tecnologia para recuperar a catedral. Então aconselharam a demolir a catedral e foram jogadas bombas. E até hoje o cuiabano tem trauma dessa bomba. Agora, não sei por que o cuiabano não tem trauma quando ele viu acabar, destruir todo o centro histórico do Cuiabá. Difícil, não é, Éder? Difícil entender o cuiabano e certas coisas de Cuiabá. Nossa catedral. Obrigado, doutor Gabriel, como sempre, trazendo a sua cultura oral, contando os fatos históricos da grande região metropolitana, desta vez especialmente sobre a Catedral Metropolitana de Cuiabá e a sua derrubada. Muito obrigado pela sua participação. Também agradeço a todos vocês que conosco estiveram até agora, assistindo o nosso programa e contribuindo com a espetacular audiência aqui neste canal. Até o próximo programa, muito obrigado a todos.